Vamos começar a conversa falando sobre infecção viral. Como que uma pessoa infecta a outra? Aqui eu botei particularmente uma imagem de uma infecção por via aérea, né? Você tem dois tipos de infecções maior, dois tipos de contaminação maior. A contaminação por gotícula, que são partículas maiores, tá? Você consegue ver as gotículas de saliva quando você fala, quando você espirra. E tem contaminações também por aerossol. Aerossol é uma gotícula um pouco menor. Então, mal comparando, a gotícula seria o spray daquele de produto de limpeza e a gotícula seria e o aerossol seria o spray do desodorante. Tá? Então, são gotículas menores e o aerossol chega um pouco mais longe. Para a Covid-19, as duas possibilidades são verdadeiras. Você consegue se infectar tanto por gotícula quanto por aerossol, e a gotícula parece ser mais importante do que o aerossol, por isso que a gente recomenda aquele distanciamento quando você estiver próximo de um ambiente que tem outras pessoas de 2 metros, 1,5 m, 2 metros, tá? E sempre usar máscara. Uma outra coisa importante sobre o uso de máscaras é isso, ó. Todo mundo usando máscara, porque a máscara ela vai não só te proteger de possíveis gotículas que outras pessoas estejam transmitindo, quanto a pessoa que transmite vai transmitir menos. Parece até que o efeito maior é da pessoa que está doente não contaminar outras com máscara, né? Então usar a máscara tem um efeito muito mais altruísta, quer dizer, eu não contamino o outro, do que um efeito de eu não pego infecção do outro com essas máscaras que a gente está falando de tecido, né? A máscara N95, que é a máscara que filtra partícula e aerossol, não, ela filtra tudo, e é a máscara que a gente recomenda mais para profissional de saúde, que ela tem que ser bem vedada e tal. Mas essas máscaras que a gente tem usado de pano, a gente viu que ao longo dos últimos meses a gente entendeu que elas têm esse efeito benéfico, né? Talvez quem viu os meus vídeos no começo me viu para não usar esse tipo de máscara, deixar as máscaras para profissionais de saúde, e depois a gente foi aprendendo e vendo que essas máscaras sim protegem e é para todo mundo usar, porque essa pandemia não está controlada. Então é só para a gente ter uma ideia aqui da diminuição do número de gotículas quando você usa uma máscara. Você não transmite menos e tem menos chance de pegar. Ok, então vamos falar um pouco agora. Essa figura ela exemplifica o que o vírus faz quando ele entra em contato com a célula que é seu alvo de infecção. Essa figura, obviamente, não é uma figura humana, é um desenho de uma bactéria. Sabe? As bactérias são estruturas maiores do que os vírus, bem maiores do que os vírus, e os vírus também infectam bactérias. Tá? Então, esse é um exemplo de um bacteriófago que infecta uma bactéria que chama E. coli, Escherichia coli, que tem no nosso intestino. Então, o vírus, o que ele faz? Quando ele entra em contato com uma superfície que ele reconhece como o seu alvo de infecção, ele se gruda naquela superfície e injeta seu material genético para dentro da célula. O vírus não tem nenhum maquinário celular. Ele não consegue, ele não é... Tem até uma coisa conceitual de que ele não seja uma partícula viva quando ele não está infectando nada. Ele é simplesmente uma partícula inerte quando ele não está infectando nada. Ele não tem mobilidade, não tem metabolismo, não tem nada. Quando ele se junta, se adere à sua molécula, ao seu agente hospedeiro, aí sim, aí ele injeta o DNA dele para dentro do agente hospedeiro, que é a figura B aqui, e começa a usar o maquinário celular dessa célula hospedeira para fazer cópias de si mesmo. Então ele injeta todo o DNA que tem informações para fazer um outro vírus igual a ele e fica usando essa máquina celular como se fosse um sequestro dessa célula para produzir ele mesmo. E quando ele enche essa célula de cópias dele mesmo, ele rompe a célula e esses vírus vão infectar células que estão ao lado ou ser expelidos novamente por gotículas e contaminar uma outra pessoa. Então esse é o funcionamento do vírus. Ele é simplesmente uma partícula inerte que infecta uma célula, sequestra essa célula, se copia e parte para infectar a célula seguinte ou as células seguintes. Vamos ver aqui então uma figura de uma célula humana. Isso é uma representação, obviamente, de uma célula humana. Então o vírus vai infectar essa célula através da membrana celular, citoplasma que está em volta aqui. Esse DNA ou vai ser lido no citoplasma ou vai ser lido no núcleo, tá? Depende um pouco do vírus. E vai usar todas as máquinas celulares que a gente tem na nossa célula normal para se copiar. E aqui eu botei algumas fotos de vírus que a gente conhece bem. Esse, obviamente, está bem conhecido, que é o coronavírus. Esse aqui é o HPV, se eu não me engano. Esse é o vírus da gripe. Esse é o bacteriofago, que é um vírus de bactérias. Esse é o vírus do ebola.
São diversos tipos de vírus. Cada vírus vai, obviamente, causar um tipo de sintoma por conta da particularidade das células que ele infecta, né? Onde que ele consegue se conectar para injetar o seu material genético e fazer cópias de si mesmo. Então, essa é um pouco da particularidade de cada vírus. E aqui eu botei algumas fotos de microscopia eletrônica só para a gente ver como que funciona na vida real, né? A gente vê muitos esquemas, mas é importante que a gente veja na vida real, até para a gente ficar um pouco assustado, porque é um tanto assustador mesmo. Então, aqui, o que a gente está vendo nessa célula? Nessa figura do lado de cá, não sei se vocês veem, a setinha vem, né? Essa é uma célula, tá? E esse aqui é o núcleo da célula. Esse aqui é o aparato celular, como a gente viu na figura anterior. Coisas que a célula usa para seu metabolismo, para respiração celular, para fazer o que tem que fazer aqui. E essa aqui é um princípio, essas são fotografias de microscópio eletrônico. É super pequeno isso aqui. Isso aqui é um princípio de infecção por um vírus respiratório. Essa parte branca é o alvéolo, que é o final do pulmão, onde acontece a troca de ar. E tem um vírus, que são essas pequenas bolinhas, que estão encostando nessa célula e entrando. Aqui você já vê alguns desses vírus dentro das células, já usando a célula para fazer cópias de si mesmo. E a próxima figura é um pouco assustadora e é isso que a gente vê depois de um tempo de infecção. Várias células lotadas de vírus. Então, aqui a gente não consegue nem definir o que é núcleo, o que é citoplasma. A gente só vê uma replicação monstruosa de vírus. E esses vírus, quando rompem as células, vão infectar o resto do corpo da pessoa e podem também infectar outras pessoas que estão ao redor. Então é assim que funciona o vírus. O único propósito dele é se replicar, o único propósito dele é infectar outras células que estão ao redor. Propósito. A gente não sabe nem se existe um propósito nisso, né? É uma coisa que acontece no vírus. Ele não tem sistema nervoso central, não tem nada do tipo. É só um material genético e um invólucro que infecta as células e se replica. A única coisa que o vírus faz é se replicar.